Como montar uma carteira de ações com foco em dividendos, buscando a renda passiva sobre as suas aplicações, sobre os seus investimentos. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então eu vou te mostrar um passo a passo de como montar uma carteira de ações, focada em dividendos especificamente. Vou dividir com vocês algumas características da carteira de ações da Musa Capital e também vou mostrar duas empresas de energia que nós estamos investindo aqui com os nossos clientes. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou dividir com você alguns conceitos, alguns ensinamentos e algumas técnicas que nós aplicamos aqui na Musa Capital e também vou dar a minha opinião de como eu acho que tem que ser uma carteira de investimentos com foco em dividendos, certo? E aí cabe a você avaliar se faz sentido para você ou não. Lembrando que a sua carteira tem que ser adequada ao seu perfil de risco e aos seus objetivos financeiros e não uma estratégia específica que você veja na internet por aí, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto para montar uma carteira, seja ela de ações ou de qualquer tipo de carteira de investimentos, começa então em definindo os objetivos, definindo a estratégia dessa carteira. Então o primeiro passo que a gente tem que adotar na montagem de uma carteira de ações e dividendos é determinar o percentual que vai ser alocado em cada setor de atuação da economia, cada setor de atuação das empresas que nós temos investidos em bolsa. Lembrando que é óbvio, como a carteira é voltada para dividendos, você tem que selecionar setores, aqueles setores que são geralmente bons pagadores de dividendos, que são de preferência, ou seja, o ideal é que você escolha ações de setores não cíclicos, ou seja, que não sejam dependentes do momento da economia, do cenário econômico. E o que eu quero dizer com isso? Os setores, então, que são geralmente bons para uma carteira de dividendos. O setor de energia elétrica, o setor de utilities, ou seja, saneamento básico e determinados serviços que a gente utiliza naturalmente, serviços bancários, ou seja, bancos na carteira de ações, setor de seguridade, setor de agricultura ou mineração ou siderurgia, ou enfim, setores que não dependam tanto assim do cenário econômico, certo? Do momento que a gente vive na economia. Por quê? Se a gente está falando, por exemplo, de energia elétrica, a gente vai sempre utilizar energia elétrica. Saneamento básico, da mesma forma, a gente vai utilizar água e, enfim, vai precisar tratar o esgoto e tudo mais, independentemente do cenário econômico, certo? Assim como a agricultura ou o setor de proteínas, carnes, grãos, enfim, tudo que você utiliza normalmente, independentemente de como tiver o cenário econômico, são geralmente bons setores para se investir com foco em dividendos, certo? Então, depois de selecionar o percentual em cada setor da economia que você vai alocar o seu recurso, que você vai comprar as ações, você deve determinar o limite que você vai ter de exposição em cada ação. E o ideal é que esse limite vá de 5% a 10%, certo? Por quê? Se você tiver uma exposição superior a 10%, você fica muito suscetível a uma mesma empresa, ao resultado de uma mesma empresa, Então você assume mais risco. E se você tiver uma carteira com muitas ações, com um percentual muito baixo em cada ação, menos de 5% ou 5% em cada ação, a sua carteira vai convergir para a média, ou seja, vai convergir para um retorno próximo do Ibovespa e se a gente quiser comprar o Ibovespa é muito fácil de adquirir, certo? Então a ideia da gente fazer uma gestão ativa com foco em dividendos é obter retorno superior ao Ibovespa no longo prazo, e também receber dividendos mensais, trimestrais, anuais em cima das posições que nós temos em carteira, certo? Então você não deve ter poucas ações e também não deve ter muitas ações. Então você tem que avaliar o que faz sentido para você em termos de exposição em cada papel, certo? Assim como cada setor que você vai ter na sua carteira. Depois que você determinou esses dois percentuais de exposição em setor e em cada papel, o ideal é você selecionar então os ativos. Você já vai saber, eu vou comprar 2 empresas de energia, ou eu vou comprar 2 bancos, ou eu vou comprar uma empresa, uma indústria, a melhor indústria, ou enfim, baseado nos critérios, tá? Então você tem que selecionar as ações, você já vai saber quais ações você vai procurar, fica muito mais fácil, Num ambiente que a gente tem mais de 500 ações em bolsa, se você sabe qual setor e quantas ações você precisa, você já tem meio caminho andado. Depois, você precisa selecionar, então, o método de escolha dessas ações. E aí vão entrar diversos métodos aqui, de análise qualitativa, de análise quantitativa, uma mescla dos dois, que é como a gente usa aqui na Musa Capital,
mas isso cabe a você, né? Estudar as formas de alocação, as estratégias, diferentes estratégias de escolha de ativos e escolher aquela que faz mais sentido para você. Então, como eu falei, nós utilizamos o método de análise fundamentalista e eu considero que você utilize esse método de análise e nós somos seguidores, então, de Benjamin Graham e Warren Buffett, ou seja, nós seguimos a nossa carteira, ela é com foco em dividendos, mas procurando ações que estejam descontadas em relação aos pares, ou seja, em relação aos concorrentes, né, as empresas do mesmo setor, e também que estejam descontadas em relação ao seu valor intrínseco, quando a gente pensa aí em termos de valuation. Então esse é o primeiro ponto em termos de estratégia. Outra coisa que nós procuramos nas empresas são resultados sólidos. Então o histórico de resultados da empresa precisa ser bom. Por quê? O dividendo ele vem, né, no caso, depois da última linha do DRE, ou seja, do resultado da empresa, né, da demonstração do resultado da empresa. Para a empresa pagar dividendos, é óbvio que ela tem que estar dando lucro, ela tem que ter bons resultados em relação à sua operação. Então isso é muito importante para a gente. Resultados sólidos nos últimos anos, últimos décadas, enfim, vai depender de cada empresa que você selecionar. Outro ponto muito importante na seleção de ativos é você verificar o endividamento da empresa. Por quê? Porque se a empresa tem uma dívida muito alta, provavelmente ela vai ter custos, né, uma despesa financeira alta e, consequentemente, vai diminuir o dividendo que ela tem, que ela vai poder pagar para você no final do dia, né, no final do trimestre, no final do ano, enfim, no período de pagamento de dividendos. O ponto aqui além de diminuir os dividendos, né, da empresa alavancada, existe também o risco da operação daquela empresa, da empresa dar errado, ela passar a incorrer em prejuízos, enfim. Então a gente procura empresas que não estejam muito endividadas, isso é muito importante. Outra questão importante que está relacionada ao resultado da empresa são as margens. Margem bruta, margem EBITDA e margem líquida, ou seja, as margens da operação que a gente tem. Então a gente analisa as margens, vê aquelas empresas que tenham margem na média ou acima da média, que não divirjam muito em relação ao setor de atuação, tá? Então a gente compara as empresas do mesmo setor, empresas que sejam parecidas, né? E procura sempre aquelas que têm margens ou melhores ou próxima do setor, né? Próximo da média do setor, para a gente não selecionar uma empresa que tem uma margem ruim, porque ela deve estar incluindo muito custo, deve ter alguma coisa relacionada à operação dela que não está muito bem, não está muito redonda. Então o ideal é a gente ter sempre uma exposição, né, a empresas que tenham boas margens. Aqui eu falei até agora de questões quantitativas, né, de resultados, números, indicadores, múltiplos, enfim, e isso vai envolver no processo, no método de análise que você escolher na hora de selecionar os ativos que vão compor a sua carteira. E depois existem critérios qualitativos, ou seja, a gestão da empresa, quem está por trás da empresa, quem são os CEOs, quem é o CEO, quem é o CFO, quem é as pessoas que estão por trás, quem são as pessoas que estão no conselho, quem são os acionistas. Então a gente vai atrás de questões qualitativas em relação à empresa para ver se ela tem uma gestão qualificada, se ela tem um conselho independente, né? Então aqui já entram indicadores de governança corporativa também, para ver se a empresa é independente, se ela tem conselho independente, se ela pode ter uma reviravolta em termos de estratégia por ser uma empresa familiar ou não, né? Então é ideal que a empresa seja o mais profissional possível e que os profissionais que fazem parte da empresa sejam os mais qualificados possíveis, né? Sejam bons profissionais com bom background de mercado, certo? E obviamente, né, por último e provavelmente o mais importante, é que as empresas devem ter um histórico bom de crescimento no pagamento de dividendos, ou seja, tem que ter dividendos crescentes ao longo do tempo, certo? Então você tem que procurar empresas que, né, como o foco da estratégia são empresas pagadoras de dividendos, você tem que procurar empresas que paguem dividendos historicamente e que esses dividendos sejam crescentes ao longo do tempo, tá? Então, para a gente não ficar numa empresa muito estagnada e que não vai aumentar os dividendos, porque afinal a inflação vai estar acompanhando, vai estar testando a sua estratégia ao longo do tempo também, ok? Bom, então agora eu vou te mostrar na prática como eu faço para selecionar as ações, tá? Não usei exatamente os critérios que a gente usa aqui na Moza Capital, até porque a gente envolve então um processo de análise um pouco mais subjetivo, mas eu peguei aqui, basicamente, os indicadores que eu acho que fazem sentido, tá? Então eu peguei indicadores de valuation, indicadores de dividendos, de rentabilidade, de endividamento e poderia ter pego mais indicadores, como margens, como outros indicadores de lucratividade, rentabilidade, de estrutura de capital, enfim, poderia pegar N múltiplos aqui, né, que isso se chama análise por múltiplos,
e para selecionar, então, ver essas empresas de uma forma diferente, tá? Selecionei o PL, o PVP e o EV/EBITDA como indicadores de valuation. Criei uma nota para eles com peso igual, tá? Isso é bem importante. Então, cada critério aqui tem o mesmo peso. Isso pode variar dependendo dos seus critérios, né? Daquilo que você acredita. Então, utilizei basicamente o mesmo peso para todos os critérios. Utilizei o logaritmo natural, e aqui uma questão estatística, teórica, que eu não vou entrar, tá? Mas eu usei o logaritmo natural basicamente para manter as notas iguais, notas parecidas, né? No mesmo peso, basicamente, peso de medida. Então, para ficar mais fácil, né? Então, por exemplo, eu pegar aqui uma coisa que é de 50% e outra que é de 1, se eu usar isso para comparar, né, comparar os dois, não são comparados, porque um é 50, o outro é 1, tá? Então, eu jogo o logaritmo natural e eu consigo comparar isso de uma melhor forma, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Então, fiz uma nota com peso igual, utilizando o logaritmo. Dividendos, mesma coisa, utilizei o logaritmo para chegar num valor ali que seja comparável, né, entre as ações. Indicadores de rentabilidade, ou seja, ROIC e ROI, né, Return on Invested Capital, ou seja, o retorno sobre o capital investido e o retorno sobre o patrimônio líquido, são indicadores importantes. Também pontuei eles aqui. Endividamento, então dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que é um indicador bem importante, bem interessante de endividamento. Também ranqueei eles aqui utilizando o logaritmo natural, tá? Então a gente vê que cada um tem um peso aqui, aquele que tem uma dívida menor tem um número negativo, que tem uma dívida maior, né, acima de 1 ali, ou seja, que tem um pouco mais dívida, ele acaba tendo um número negativo que vai impactar na nota aqui da última coluna, tá? Então, todas as empresas de energia têm como critério patrimônio líquido superior a 5 bilhões, dividend yield superior a 4% ao ano e eu tirei então as units da análise, tá? E critérios são os meus critérios, tá? Você deve ter os seus critérios, pensar a forma, a maneira e os indicadores que fazem sentido para você. Estou mostrando aqui como eu pensei isso de forma a chegar nas empresas que eu acredito que sejam empresas interessantes de analisar mais a fundo. Então, nessa última coluna, a gente vê a pontuação delas e eu pedi aqui para o Excel me mostrar as empresas que têm uma pontuação acima da média, tá? Então, eu cheguei aqui em CEMIG, Taesa, ERG, Energias do Brasil e TRPL, ou seja, Transmissão Paulista, né? Que é uma empresa lá de São Paulo. Dessas empresas que estão acima da média, né? Vou marcar em amarelo aqui todas elas. Essas empresas que estão acima da média são as empresas que, por exemplo, passaram no meu filtro aqui de análise quantitativa. E a partir daqui eu entraria em processo de análise qualitativo, né, para ver quais empresas dessas faz sentido de fato eu incorporar na minha carteira, eu colocar na minha carteira. E aqui um ponto importante, eu disse para vocês que eu ia dizer quais ações que a gente tem na carteira da Musa. Hoje nós temos 2 empresas de energia, né, que foi uma coisa que a gente determinou lá nos critérios da nossa estratégia, lá no início, né, e dessas empresas que estão aqui, 2 delas fazem parte da nossa carteira, tá, que foram analisadas e a gente comprou então e carrega essas carteiras. Aliás, carrega essas ações na carteira dos clientes. Uma delas é a CEMIG, que está em primeiro aqui no ranking, e a outra delas é a Transmissão Paulista, que está acima da média aqui no ranking, mas ela passou no nosso ranking, né? Todas elas passaram, a gente analisou todas elas e decidiu investir nessas 2 empresas, tá? Lógico, nosso critério, o nosso modelo utiliza outros softwares, outros modelos aqui, ele é um pouco mais robusto, né, em relação a esse ranking aqui que eu montei para mostrar especificamente como que é um processo de escolha de ações, mas essas 2 empresas passaram no teste aqui, passaram no nosso teste e a gente fez uma análise qualitativa em relação a esses ativos. Então aqui é basicamente um modo, né? E aí cabe a você montar o seu critério, montar o seu ranking, definir o que faz sentido, o que é mais importante para você, se é uma dívida baixa, se é uma margem alta, enfim, o que é mais importante, certo? Então, basicamente, para montar isso, para seguir essa estratégia, né? Escolher as ações, você deve definir os critérios, fazer testes em relação a esses critérios, ajustar então a estratégia, você vai ver que tem provavelmente coisas erradas ali, e depois sim selecionar os ativos com base nas premissas que você fez e nos testes de hipótese que você fez. O ideal é que isso seja feito de uma maneira estritamente estatística, né? Ou seja, através de regressão e tudo mais, que eu não vou entrar aqui, que é um processo muito mais detalhado, né, de escolha de ativos e muito mais teórico, técnico, enfim, que não cabe num vídeo de YouTube. Mas, basicamente, então, essa é uma possível forma, né, de selecionar os ativos, o passo a passo de como montar uma carteira de dividendos. Você só deve
saber a forma que você vai selecionar essas ações, né? Isso é critério de cada um, tá, pessoal? Cada um tem as suas crenças, aquilo que acredita, aquilo que acha que é mais relevante para a empresa ou não. Então, cabe a você montar. Lembrando, né, depois de selecionar a carteira, montar, você tem que fazer o acompanhamento dessa carteira, fazer as modificações necessárias na estratégia, né, ou seja, revisar periodicamente. E se você fez todos esses passos aqui e você comprou uma ação, você sabe por que você comprou. Você tem critérios bem sólidos, bem definidos de por que aquela ação foi comprada. E se você sabe, né? Se você sabe por que comprou uma ação, você sabe a hora de vender essa ação. E aí cabe ao critério. Ela saiu do ranking, está abaixo da média, tem uma empresa melhor, eu vou trocar. Então, são critérios que você vai definir ao longo do tempo, tá? Aqui na Musa Capital nós só trocamos ações quando as ações perdem fundamentos. Então, a empresa divulga resultado a cada 3 meses, a gente analisa esses resultados. Se o resultado for ruim, muito abaixo do esperado, ou a gente vê uma deterioração na companhia de forma geral, a gente vai acabar fazendo uma substituição com base nos critérios que a gente tem de ranking, certo? Se você quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, conhecer e investir na nossa carteira de ações dividendos, entre em contato conosco através do formulário, entre em contato através do site e se tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar a montar o seu modelo de escolha de ações, ou enfim, te ajudar a escolher as ações com base no seu perfil, nos seus objetivos e naquilo que é importante para você, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.